E se eu te dissesse que a história de Jesus não terminou na cruz? Que depois de exalar seu último suspiro, aconteceu algo que poucos cristãos realmente compreendem? Imagine por um momento. O Filho de Deus, após morrer pelos pecados da humanidade, descendo às profundezas do inferno. Mas por quê? Se ele era santo, se era sem pecado, o que foi fazer naquele lugar de trevas? A resposta que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua compreensão sobre o sacrifício de Cristo, porque o que aconteceu no inferno não foi uma derrota, foi a maior conquista da história espiritual. Para desvendar esse mistério, precisamos primeiro entender o que as Escrituras realmente ensinam sobre o mundo dos mortos. Muitos imaginam o inferno como um lugar único, mas a Bíblia revela uma estrutura muito mais complexa. No Antigo Testamento, encontramos a palavra hebraica Sheol, não um lugar de tormento exclusivo, mas uma morada de espera para todos os falecidos, como está escrito em Gênesis capítulo 37, versículo 35. Quando Jacó chorava por José, chorando, descerei até meu filho ao Sheol. Aqui vemos que o Sheol não era destino apenas dos condenados, mas de todos os mortos. No Novo Testamento, Jesus expande essa compreensão na parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, versículos 22 a 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Pela primeira vez, vemos a separação dentro do mundo dos mortos, um lugar de descanso para os justos, outro de tormento para os ímpios. Mas Jesus também falou de um terceiro lugar, Geina. Diferente do Sheol e do Hades, que são temporários, Geina representa a condenação eterna. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele adverte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. A palavra Geina vem do vale de Rinom, fora de Jerusalém, onde o lixo e corpos de criminosos eram queimados continuamente. O fogo nunca se apagava, o cheiro de morte pairava no ar. Jesus usou essa imagem terrível para ilustrar a realidade final da separação de Deus. E ainda há um quarto destino mencionado nas Escrituras, o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 descreve: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este é o destino final, eterno, sem possibilidade de redenção. Mas se esse é o sistema que governa a eternidade, por que Jesus, o Filho Santo de Deus, desceu até essas profundezas? A resposta está em 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes. Jesus pregou aos espíritos em prisão, mas quem eram esses espíritos? E por que ele foi até eles? Aqui está a revelação que muda tudo. Antes da morte e ressurreição de Cristo, ninguém, nem mesmo os justos, podia entrar na presença de Deus. Abraão, Moisés, Davi, todos os heróis da fé aguardavam no Sheol pelo cumprimento da promessa divina. O sacrifício de Jesus não apenas pagou o preço pelos pecados, ele transformou o destino eterno de todos que morreram na fé. Efésios, capítulo 4, versículos 8 a 10, confirma essa missão extraordinária. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Jesus não desceu ao inferno para sofrer mais. O sacrifício já estava completo na cruz. Ele desceu para proclamar sua supremacia sobre o pecado, a morte e todas as forças das trevas. Como Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Imagine a cena: o Filho de Deus entrando no domínio da morte, não como prisioneiro, mas como conquistador. Satanás e seus demônios, que pensavam ter vencido, descobrindo que acabavam de testemunhar sua própria derrota. A magnitude dessa vitória só pode ser compreendida quando entendemos os números envolvidos, desde Adão até Cristo. Quantas gerações de justos aguardavam no Sheol pela redenção prometida?
Milhares de anos de patriarcas, profetas, reis fiéis, todos libertados em um único ato de supremacia divina. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele trouxe consigo a prova definitiva de que a morte havia sido vencida. Suas próprias palavras em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18 ecoam através da eternidade. Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves da morte e do inferno não é uma metáfora, é a autoridade absoluta. O lugar que foi criado para Satanás e seus anjos caídos agora está sob o domínio de Cristo, como está profetizado em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Satanás não é rei do inferno, ele é seu prisioneiro condenado. E em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, vemos o reconhecimento universal dessa vitória, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até o inferno reconhece que foi derrotado. Mas o que essa vitória sobrenatural significa para você hoje? Significa que o medo da morte não precisa mais governar sua vida. Antes de Cristo, a humanidade vivia prisioneira da incerteza, sem saber o que aconteceria após o último suspiro. Agora, para aqueles que creem, a morte não é o fim. É o começo de uma eternidade com Deus. Paulo celebra essa realidade em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não precisa mais carregar o peso da culpa do passado ou o terror do futuro. Se você está em Cristo, você está seguro. Mas aqui está a questão que não pode ser ignorada. Essa vitória só pode ser desfrutada por aqueles que a aceitam. O inferno ainda aguarda aqueles que rejeitam essa salvação. A porta está aberta, mas apenas quem entra por ela terá a vida eterna. Pense nisto. Jesus venceu a morte, mas essa vitória exige uma resposta sua. Como João escreveu em seu Evangelho, capítulo 5, versículo 24, Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A mensagem é cristalina. Há apenas dois destinos possíveis. Ou você está em Cristo e recebe a vida eterna, ou permanece separado dele e encara o inferno como realidade final. Mas lembre-se, o inferno não foi feito para você. Como Jesus disse em Mateus capítulo 25, versículo 41, foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus deseja que todos sejam salvos. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 nos lembra do coração divino: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O inimigo das trevas quer que você acredite que é tarde demais, que você não merece perdão. Mas a verdade é que enquanto há vida, há esperança. Enquanto seu coração ainda bate, a porta da salvação permanece aberta. Se você sente que este não foi apenas um vídeo, mas uma revelação ao seu espírito, se Deus está tocando o seu coração neste momento, não ignore esse chamado. A vida eterna é um presente, mas todo presente precisa ser aceito. Hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida eterna. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa-me, transforma-me e guia-me no teu caminho. Em nome de Jesus, amém. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já é dele, escreva nos comentários amém, para que essa mensagem alcance outras vidas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Até a próxima.